a presença das mulheres na profissão, que é muito mais marcante do que na Alemanha. Foi uma coisa que já me impressionou muito quando eu cheguei aqui no Brasil. Olá, meu nome é Ulrike Schröder, eu sou professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais. A minha área é alemão na graduação e estudos linguísticos na pós-graduação. Eu estudei comunicação, né, estudos germânicos e psicologia, então nada de línguas românicas ou algo assim. Eu aprendi a língua portuguesa por acaso, né, após ter passado férias em Portugal, e aí eu me encantei com o país. Decidi aprender português e passar um ano lá. Eu fui para Porto, que estava naquela época dentro do programa de intercâmbio da minha universidade. E lá eu tive a oportunidade de conhecer diversos intercambistas de diferentes países, né, incluindo também brasileiros. E aí eu me impressionei realmente com o estilo comunicativo, o estilo de vida, o que eles falaram do Brasil. E eu percebi, então, uma oportunidade única de integrar minha formação acadêmica com experiências internacionais e decidi ir para o Brasil para realizar um estudo de campo para meu mestrado. Durante esse período, eu decidi estender minha estadia e fazer um doutorado, que não estava dentro dos meus planos anteriormente, né? Aí eu passei um período de pesquisa na USP, né? Eu queria aprofundar ainda mais o meu conhecimento para o doutorado. Esse período no Brasil foi fundamental para reorientar, inclusive, minha carreira acadêmica. Após um ano em São Paulo, durante o doutorado, eu tive a oportunidade de conhecer o representante durante essa época, né, do DAD, e isso me possibilitou conhecer novas oportunidades de profissão. Ao retornar, eu foquei, então, né, os meus esforços nessa direção, quer dizer que eu comecei a me envolver, né, a me formar em alemão também, como língua estrangeira, para poder me candidatar a uma posição como leitora. Após a candidatura, eu fui aprovada em concurso para uma vaga de leitora na UFMG. 3 anos depois, né, em 2006, surgiu a oportunidade de participar de um concurso para professor adjunto, no qual eu fui aprovada em primeiro lugar. E, então, atualmente, eu continuo trabalhando na interseção entre língua e cultura, né, com foco maior na comunicação intercultural, na interação, e esse caminho profissional realmente tem sido extremamente gratificante e desafiador para mim, eu adoro, né? De acordo com a minha experiência nas entrevistas, por exemplo, de seleção, né, para doutorado sanduíche, pós-doutorado, etc., daquela época, na área das ciências naturais ou da medicina, por exemplo, um dos motivos para os candidatos escolherem fazer um doutorado integral ou sanduíche na Alemanha sempre foi a disponibilidade de laboratórios modernos e a atualidade da pesquisa aliadas ao financiamento também, né? Esses são problemas sérios que o país, que o Brasil enfrenta, né? Especialmente no que diz respeito à atualidade de pesquisa, mas também questões orçamentais. Por outro lado, eu acho que uma motivação muito forte para um pesquisador, para um professor alemão aqui no Brasil é também nessas áreas que há temas extremamente atraentes para pesquisar aqui, como, por exemplo, a biodiversidade do país. Já na minha área, né, a linguística, o Brasil é lá, né, de 154 línguas, o que demonstra o enorme potencial do país, né? Além disso, observo, né, que o como são criadas cada vez mais redes internacionais e cooperações apesar dos obstáculos. Uma outra questão é o salário, né? O salário para professores é muito mais atrativo e estável
né, aqui no Brasil do que em outros países latino-americanos. Outra questão é a presença das mulheres na profissão. Mulheres que realmente são professoras, mulheres que têm cadeira, né? Que é muito mais marcante do que na Alemanha. Foi uma coisa que já me impressionou muito quando eu cheguei aqui no Brasil. Pois é uma polêmica lá, né? E já falando sobre isso, apesar dos desafios, claro, né, que existe aqui no Brasil, né, como populismo político, né, que sempre existe, independente do lado, mas tem esses tópicos da homofobia, do racismo presente em certos grupos da sociedade, em certos extratos, às vezes até nas famílias. O clima nas universidades brasileiras é, de modo geral, muito democrático, muito humanista, muito tolerante, né? Muito aberto à diversidade. E também pegando agora a perspectiva da Alemanha, né? Olhando para a situação na Alemanha, né? Sinceramente acho que a educação, né, está passando por uma queda enorme. A economia, a política estão em declínio alarmante. Também não há muitas vagas nas universidades. Eu li um artigo, eu acho que até foi ontem, ou anteontem, no jornal Welt, né, mencionando aquele brain drain, né, que já há muitos anos, mas que realmente se radicalizou um pouco, né, na Alemanha, onde os alunos, incluindo estrangeiros, né, continuam estudando no país, pois ainda é atraente, você não paga nada, né, etc. Mas depois saem realmente para trabalhar em outros países, em outros lugares, né, incluindo o Brasil. O Brasil também foi mencionado, né? A gente observou uma crise muito forte em termos econômicos durante a pandemia, né? Eu também estava um pouco com medo, naquela época, estive um pouco com medo, mas, em comparação a outros países, não só da América Latina, consegue se manter estável, de certa forma, né? E o salário, realmente, desde que eu cheguei, não sofreu muitas, não foi muito abalado, na verdade, de jeito nenhum, né? Então, realmente tem uma estagnação. O salário nas universidades públicas, o salário nas universidades privadas, inclusive, né? Ainda é um salário muito bom se você olha para outros países. Eu acho que Chile ainda tem um sistema relativamente estável, mas os outros países da América Latina realmente não têm. E o outro fator, né, a situação da mulher, que eu acho que não é só em termos de que tem um balanço muito bom, né, entre mulher e homem com relação às cadeiras, né? Eu também já estive em muitas bancas de concurso, etc., etc. Não tem diferença. Inclusive, a gente estuda isso também, estilos comunicativos, né? Eu acho o clima na universidade, entre mulher e homem, em discussões, em reuniões, etc., etc., é um clima muito bom. Atualmente, as teorias clássicas, vamos começar por aí, né, no campo da comunicação intercultural, estão um pouco fora de moda, mas isso não me importa muito quando dá para aplicá-las, e a gente nunca deveria esquecer os fundadores. E aí o fundador, né, dos estudos da comunicação intercultural, o Edward Hall, ele introduziu um conceito, e o conceito de culturas de alto e de baixo contexto. E eu acredito que essa observação se aplica muito bem a algumas situações encontradas no Brasil em comparação com a Alemanha. Na Alemanha, tudo é explícito. Em qualquer lugar, né, você recebe, na sua vida pública, né, em qualquer lugar, aí você recebe, em geral, um guia, um texto de retrizes, leis, né, ou regras escritas, né, e há orientações claras. No Brasil, isso não acontece da mesma forma. Você aprende como as coisas funcionam através de relatos de outras pessoas, né? Informações transmitidas em conversas. Aí muito é dito entre as linhas, às vezes, também. E pior, o que é válido hoje
pode não ser mais válido amanhã. Então, um cientista alemão que queira fazer carreira no Brasil deve estar ciente de que tudo funciona de forma completamente diferente aqui nesse sentido, né? Trata-se de uma cultura de alto contexto, então, onde muitas coisas são implícitas. Quer dizer, ninguém vai explicar passo a passo o que deve ser feito, né? Também na universidade não funciona assim. Isso pode ser extremamente frustrante, né? No entanto, há uma grande vontade das pessoas, né, dos brasileiros, de ajudar e uma flexibilidade, claro, jeitinho, né, para encontrar soluções. E isso é uma coisa que a gente aprende pouco a pouco, né, e às vezes com muita dificuldade, pelo menos quando a gente é alemã, né. Sinceramente, apesar de ter feito pesquisa também sobre esse assunto e ter observado esse estilo comunicativo, gestual, prosódico, etc., tudo que está envolvido, ainda não consegui me acostumar, me tornar brasileira nesse sentido.